Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. Hoje, pessoal, nós vamos estar apresentando para vocês o trecho de um vídeo, de uma entrevista da youtuber e jornalista Natália Arcuri. Ela concedeu uma entrevista no canal Pobre Show, um canal de diversidades, de várias entrevistas, e ele entrevista sempre pessoas que já são bem-sucedidas, que têm bons exemplos para passar. E a Natália Arcuri, ela também tem um canal, é o Me Poupe. O Pobre Show é apresentado pelo Duda, o Eduardo Feldberg, que é dono do canal também Primo Pobre. Ele é mais conhecido assim nas redes sociais. E eu vou passar para vocês um pedaço da entrevista dela, onde eu verifiquei que ela deu um excelente exemplo do que nós falamos no nosso último vídeo sobre começar cedo nos investimentos. Então fica aí com um trecho da entrevista da Natália Arcuri para o canal Pobre Show. Minha história é muito longa e a minha história de verdade se confunde com uma história financeira, sabe? Porque eu comecei a juntar dinheiro muito cedo. Eu nasci em 85, vim de uma família de classe... Que mês você nasceu? Em fevereiro. É mais velha que eu. Eu sou de junho de 85. Eu sou aquariana do dia 8, e você é de que dia? 1º de junho de 85. Então você é geminiano. Olha, gente, a gente nasceu no mesmo ano. Olha onde ela já tá e eu ainda sou o primo pobre, gente. Ai, que angústia. Olha, daqui a pouco você vai ter que parar com esse papo, tá? Enfim, vamos falar sobre isso. Então, assim, a gente nasceu numa época, Edu, que tava num período de transição e talvez um dos piores momentos econômicos do país. Então, pra quem veio de uma família como a minha, que era uma família de classe média, então assim, não sobrava absolutamente nada. Então, é só meu pai que trabalhava, minha mãe ficava em casa pra cuidar de nós três. Uma vida super simples, tipo, isso aí era a minha vida, assim. Falando nisso, pode pegar à vontade Mas aqui. Mas, curiosamente, eu nunca me senti pobre. Tipo, Você lembra de algum desses aqui da tua infância? Isso aqui comia muito, isso aqui não comia sempre, não tinha em casa, isso aqui era caro. Bala de goma, né? Isso aqui era caro, não tinha em casa. Pode pegar à vontade. O que tinha em casa, às vezes, era leite condensado, que a gente comia puro. Quando tinha, assim. Então era uma vida muito simples, assim, mas eu nunca me senti pobre. Tanto que eu nunca falo, pra mim é uma família de classe média, assim, sabe? Enfim. E aí, o que aconteceu? 85, nascemos, Quando foi 1990, foi o auge da inflação no Brasil, 3.000%. Então era um período muito difícil, assim. Pra qualquer pessoa que ganhasse médio, era uma questão de sobrevivência, porque no fim do dia já estava tudo mais caro. E o salário não aumentava na mesma medida. Então eu cresci nesse movimento de muita preocupação na minha família como um todo, de todo mundo que estava perto de mim. Eu me lembro na escola, mas já tinha uns 6 anos, comentar com a amiga minha, nossa, esse Sarney é um pão duro mesmo, Imagina uma criança de 6 anos, porque era só sobre aquilo que se falava. Então, o dinheiro era uma questão muito importante naquela época. E aí, eu tinha uns 7 para 8 anos, acho, Porque eu me lembro muito da minha infância, muito mesmo. Tenho uma memória muito vívida. Aliás, mais sobre a minha infância do que, tipo, de hoje. Você comeu ontem. Foi péssimo. Meu HD, ele tá bem pifado. Dizem que meu processador é bom, mas que o HD é ruim. E aí, uma amiga da escola chegou pra mim e falou assim, meu pai vai fazer uma poupança pra gente comprar um carro quando eu fizer 18 anos. Falei, poupança? Como assim poupança? O que isso significa? Cheguei em casa e perguntei pros meus pais, tipo, cara, cadê minha poupança? Eu quero minha poupança. Meu pai falou assim, cresça e apareça. Não tem dinheiro nem pra gente, você tá maluca? Não tem dinheiro, não tem poupança. Mas aquilo entrou em mim. E aí eu falei, não, então se meus pais não podem, eu vou fazer sozinha. E aí eu comecei a olhar pro dinheiro. Eu não sabia o que era aquele pedaço de papel. Eu tinha uma carteira, assim, daquelas com velcro. Opa! E aí eu comecei a juntar dinheiro. E entender, quanto custa um carro. E aí eu tinha um sonho na minha cabeça, que era um Escort vermelho conversível. Era louco, né? Nossa, tinha maravilhoso. XR3, XR3, isso mesmo. E aí o que eu fiz? Juntei dinheiro dos 8 até os 18 para comprar o carro. E eu nunca perdi esse objetivo de vida. Então, pessoal, a gente está voltando agora para conversar um pouquinho sobre o que eles falaram, nessa entrevista, principalmente a Natália Arcuri. Você pode perceber que
o que é o mais importante, assim, na minha opinião, nesse trecho da entrevista dela, foi ela ter mostrado que ela começou a investir, a guardar dinheiro, né, quando ela tinha apenas 8 anos de idade, certo? Ou seja, na época que a gente, né, porque ela tem mais ou menos a mesma idade que eu, que a gente guardava dinheiro, ainda não tinha esses bancos digitais, a gente não tinha nem internet, né, direito, assim, não tinha internet em casa, no celular para usar. E ela já guardou aquele montante de dinheiro durante 10 anos, né, porque ela juntou dos 8 aos 18, como ela falou, para conquistar o sonho dela, que era ter um carro. Então você vê como é importante a gente ter um objetivo, um propósito, um sonho para poder alcançar, né? E aí batalhar por esse sonho, certo? Nesse vídeo, que assim, me deixou muito surpresa, né, ela ter falado dessa forma, porque ela juntou numa latinha lá, como eu disse. Imagina o quanto ela teria juntado de dinheiro se a gente já tivesse nessa era digital, em que ela poderia colocar o dinheiro dela numa conta, né, para render mais, para acumular juros. E aí o que eu quero dizer para vocês? O tempo vai passar de qualquer forma, né? Não tem jeito, a gente não consegue controlar o tempo. A gente nasce, faz aniversário, cresce, isso aí não vai mudar nunca. A questão, na minha opinião, principal é se perguntar como eu quero chegar lá na frente, certo? Porque independente de eu guardar dinheiro ou não, de eu investir ou não, o tempo vai passar. E o que é mais importante? Eu chegar lá no futuro com a conta recheada ou vazia? É eu chegar lá no futuro e já ter a condição de não precisar trabalhar horas e horas, de poder viver a vida com a minha família, de poder passear, né, de poder, sei lá, realizar meus sonhos, ou trabalhar e ter dificuldades. Então, esse é o pensamento que eu tenho para passar para vocês sobre o tempo, né? Porque a gente às vezes pensa, ai, nossa, vou demorar muito tempo para juntar o dinheiro. Pergunta para o seu pai e para sua mãe se eles não acham que você cresceu rápido. Vê se o tempo não passa voando. Ele não é tão demorado assim, não. E quando a gente tem um sonho, um objetivo para conquistar, esse tempo parece que ele é desesperado, assim, ele voa num sentido que a gente não consegue nem acompanhar. Então é melhor que a gente chegue lá na frente, que a gente construa esse tempo, tendo um bom futuro, tendo condições de viver uma vida tranquila e saudável, do que simplesmente só viver. Hoje, pessoal, a mensagem que eu queria passar para vocês era essa, de incentivo, de boas práticas, de alguém que já é bem sucedido nessa área, certo? E antes de finalizar esse vídeo, vou deixar para vocês a mensagem de Provérbios 16:1. O coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.